Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema odiado e rejeitado. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos neste comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos aí com uma meta de inscritos para o canal de 1000 inscritos. Então, quando você faz tudo isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema odiado e rejeitado. Durante toda essa semana, nós conversamos ali da perspectiva, dos problemas, da relação entre Estado e Igreja, como nós temos conversado aí nesse trimestre todo. Então nós percebemos alguns problemas, algumas dificuldades. Nós percebemos também a grande situação de nós perseguirmos alguém. Na verdade, isso é uma ação do inimigo e não uma ação bíblica. Então Cristo não defende essa ação de perseguição. Se você perdeu qualquer comentário dessa semana, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá, assistir o comentário que você perdeu. Mas nessa sexta-feira eu trouxe para vocês dois textos de Ellen White, primeiramente aqui do livro Desejado de Todas as Nações e do outro Atos dos Apóstolos, tá bom? Primeiramente aqui no Desejado de Todas as Nações, eu quero ler para você a página 593, 594 e 610. Aqui Ellen White escreve exatamente o seguinte, escolhendo desta forma um governo pagão, a nação judaica tinha se afastado da teocracia, rejeitara a Deus como rei. Daí em diante não teria mais libertador, não teria rei exceto César. Os sacerdotes e mestres levaram o povo a essa situação. Eram responsáveis não somente por isso, mas também pelos terríveis resultados que se seguiram. O pecado de uma nação e sua ruína se deviam aos seus líderes religiosos. Agora na página 594. Pilatos cedeu às exigências da multidão. Em vez de arriscar sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. Mas, apesar de suas precauções, exatamente o que mais temia ocorreu mais tarde. Suas honras foram retiradas. Foi removido de seu alto posto e lesado pelo remorso e o orgulho ferido, deu fim à própria vida pouco depois da crucifixão de Cristo. Da mesma forma, todos os que consentem com o pecado só conseguirão tristeza e ruína, a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Página 610 agora. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar uma pequena pedra ao chão. Mas não fez isso. A rebelião não seria vencida pela força. Poder de coerção só existe no governo de Satanás. Os princípios do Senhor não são esses. Sua autoridade se baseia na bondade, na misericórdia e no amor. E apresentar esses princípios é o meio mais usado. O governo de Deus é moral e a verdade e o amor devem ser o poder predominante. Então perceba aqui que primeiramente Ellen White ela destaca esta relação entre as decisões da nação de Israel para com Cristo. Ou seja, a decisão da nação de Israel de crucificar Cristo trouxe consequências diretas para a nação. No momento que eles se rebelam contra Deus de forma clara, assim como muitas vezes em sua história eles fizeram dessa forma, mas ali era a última esperança. Ali era o ultimato, o último chamado para a nação de Israel, para que eles pudessem escolher o Salvador verdadeiramente. Se eles escolhessem o Salvador, eles continuariam como nação eleita. Mas nós sabemos que essa não foi a decisão. Eles resolvem crucificar Cristo Jesus. E aí nós temos, no segundo ponto, Ellen White destacando a Pilatos. Pilatos tinha certeza que Cristo não podia ser morto. Pilatos tinha certeza que Cristo não tinha feito nada de errado. Mas, para não perder o seu cargo, para não ficar feio perante os judeus, ele escolhe abrir mão das suas convicções e crucificar Cristo. Porém, mais tarde ele percebe que ele estava equivocado. Mais tarde o que ele temia aconteceu, ele perde a sua influência, o seu poder e no final ele morre sem absolutamente nada daquilo que ele queria. Então,
perceba que existe um grande problema ao abrirmos mão da nossa perspectiva, abrirmos mão da nossa convicção. Os judeus abriram mão das convicções dele para crucificar Cristo Jesus. Pilatos abriu mão das convicções dele para crucificar Cristo Jesus. Então, percebam que todas as vezes que as nossas convicções vão contra Cristo Jesus, ocorre um prejuízo para nós. A nação de Israel teve um prejuízo, Pilatos teve um prejuízo, porque eles foram contra Deus, contra Cristo Jesus. Agora, aqueles que seguiram a Cristo tiveram as suas consequências, talvez não tão boas aqui na terra, como nós já conversamos sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Somente um teve a morte de velhice, os demais foram mortos por proclamar o Evangelho. Mas aqui neste reino eles sofreram, mas no reino que há de vir, quando Cristo Jesus voltar em poder e grande glória, eles estão mais do que garantidos. Agora, aqueles que crucificaram a Jesus, Pilatos, essas pessoas, elas não têm o seu local garantido no céu, porque eles escolheram se rebelarem contra Deus, assim como o próprio Satanás se rebelou contra Deus. Então, percebam o quão perigoso é nós abrirmos mão das nossas convicções por causa do meio, por causa do movimento de massa. E aqui eu falo para você, meu jovem, que está na faculdade, que está aí na escola, que está, por exemplo, numa situação de amizade, num emprego, não abra mão das suas convicções. Não desista das coisas que você acha que é certo e não aceite as coisas que são erradas. Não faça isso, porque foi isso que Pilatos fez, foi isso que a nação de Israel fez e vai dar ruim. Você pode ficar até bem visto no meio aí, mas nos livros e nos registros do céu, o seu nome está manchado, o seu nome não está bonito lá. Então é melhor você ser mal visto ali no meio onde você está, por você ser chato, quadrado, antiquado, porque você não abre mão dos seus princípios e você entende que a palavra de Deus é regra de fé, do que você simplesmente abrir mão e perder a sua chance de ser salvo. Do que vale o homem ter todo o dinheiro e perder a sua alma? Do que vale você ser bem visto e perder a sua salvação? Não faça isso. Continue focando na palavra de Deus. Agora, Ellen White continua aqui agora, mas no livro Atos dos Apóstolos, na página 54 e na página 55. Ela vai escrever o seguinte, ó. Toda a humilhação, injúria e crueldade que Satanás podia instigar o coração humano a imaginar recaiu sobre os seguidores de Jesus. E isso voltará a acontecer com força, pois o coração carnal ainda está em inimizade com a lei de Deus e não se sujeitará aos seus mandamentos. O mundo não estará hoje em maior harmonia com os princípios de Cristo do que esteve nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou o clamor crucifica-o, crucifica-o, e que causou a perseguição dos discípulos, ainda atua nos filhos da desobediência. O mesmo Espírito que, na Idade Média, enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte, que concebeu as atrozes torturas da Inquisição, que planejou e executou o massacre da noite de São Bartolomeu, que acendeu as fogueiras de Smithfield, ainda está agindo com maligna energia em corações não regenerados. A história da verdade tem sido sempre o relato da luta entre o certo e o errado. A proclamação do Evangelho sempre tem sido levada avante neste mundo, em face de oposição, perigos, perdas e sofrimentos. Perceba que Ellen White, ela diz, foi ruim na época de Jesus. Foi ruim para os apóstolos, foi ruim na Idade Média, mas também vai ser ruim nos nossos dias. A perseguição virá. Você pode ter certeza absoluta, a perseguição virá. E se você não se preparar hoje, agora, nesse instante, para passar pela perseguição, e aqui eu não estou dizendo somente pela grande perseguição, mas pelas pequenas perseguições que nós já conversamos essa semana, que nós temos o emprego, a faculdade, a difamação no meio, por nós simplesmente defendermos o nosso ponto de vista, por sermos antiquados do ponto de vista mundano. Então, se você não se preparar para essa perseguição que está ocorrendo já agora, pequena, e que ficará mundial lá na frente, você
não conseguirá estar do lado de Deus. Então, agora é o momento de você se preparar, agora é o momento de eu me preparar. Então, eu preciso, e você também, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar isso de profecia. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma comunhão com Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a sua vida, olhar para a sua palavra, entender e colocar em prática na nossa vida. Que nós não sejamos obesos espirituais, das quais nós sabemos bastante coisa teórica, mas na prática não fazemos nada. É teoria, prática, teoria e prática. Eu vou até a palavra, eu entendo como Cristo quer que eu haja, e dali eu vou e ajo. Eu vou lá e faço. É isso que Cristo fez. É isso que os apóstolos fizeram. Então perceba que tem-se uma necessidade de relação e ação, entendimento e prática. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Mas primeiramente nós precisamos entender aquilo que nós pregamos. Então é necessário um relacionamento com Cristo Jesus. Porque desta forma, aí sim, estaremos preparados. Desta forma, aí sim, nós estaremos realmente fortalecidos para as pequenas e grandes provas que teremos. Para as pequenas provas do dia a dia e pela grande prova, quando o poder político-religioso, mais uma vez, causar a grande perseguição aos salvos, a grande perseguição àqueles que guardam a fé em Deus e o testemunho de Cristo Jesus. Então, perceba, nós precisamos estar preparados para isso. E a preparação não pode ocorrer somente naquele instante. Ela precisa começar agora. Você não estará preparado para o amanhã se você não começar a se preparar hoje, agora, nesse momento. Abra o seu coração para Cristo Jesus. Tenha um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. E realmente diga com todo o seu ser que não é você quem vive, mas Cristo vive em você. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos apresenta essas verdades bíblicas tão claras, meu Pai, aonde nós precisamos primeiramente não abrir mão das nossas convicções. Nós não podemos desistir ou fazer de uma forma diferente da Tua Palavra, porque todas as vezes dá errado isso, meu Pai. Nos imprima no coração e a mente a necessidade de buscarmos constantemente o Senhor. Primeiramente, para não sairmos por este caminho, pela tangente de errar contra o Senhor e continuar no erro. E também para estarmos preparados para a perseguição daqueles que são fiéis a Ti. Trabalhe no nosso ser, nos dê sabedoria, para que possamos conciliar o nosso testemunho com a Tua Palavra. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando na sua rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou de volta aqui neste canal com mais um comentário. Um forte abraço e até mais!